Foi um desespero, quer dizer, não dá. Então, é melhor às vezes esperar umas primeiras chuvas, com um pouco menos de evaporação, não é? Mas a atmosfera mais clara. Então, outubro, começo, geralmente a gente faz o campeonato em começo de outubro. 12 de outubro é uma data, assim, que virou nessa região aqui. Se vocês pegarem o mapa de evaporação de dezembro, vocês vão ver que aqui no sul tem uma região muito boa, que os campeonatos de voa à vela no sul são feitos em dezembro. Então, isso é uma coisa para a gente escolher aonde voar. Se alguém conhecer algum dado melhor, mais refinado do que esses mapas milimétricos de evaporação, puder observar isso numa escala mais fininha, seria para saber onde seria melhor, em que época seria melhor fazer um campeonato. Muita evaporação significa muita precipitação? Não. Não é isso que acontece. Se você pegar a evaporação dos meses que mais chove, a evaporação é baixa. Porque a umidade da atmosfera é muito grande. Entendeu? A correlação é muito boa. O que eu observei é que... Esses mapas existem em regionais? Existe? Não existe. Não existe. No Inmétrico eu achei esse mapa aqui, do país. Mas se vocês instalarem vaporímetros aí, talvez, em alguns lugares, vocês podem detectar. O vaporímetro é um instrumento relativamente simples, assim como tem um pluviômetro, tem o vaporímetro, que você põe lá um determinado diâmetro, mede todo dia, quanto baixou a quantidade de água. Os dados americanos são com relação a lagos e coisa, e ao passo que no Brasil são relações aos que eles chamam de piche, é um instrumento, piche ou piche, não sei, é um instrumento que mede a evaporação. Não tem a ver com precipitação? Como é que é? Não tem a ver com precipitação? Quanto mais precipitação, pior a evaporação, menos evapora. É quando você tem mais, isso aí, a evaporação ela mistura insolação, quer dizer, no fundo ela significa convecção. Convecção significa térmica, é o que a gente quer. Tá certo? Mas evaporação, né? Se for num lugar seco, não vai ter água para evaporar, mas ele está... Mas se você puser o instrumento lá, ele evapora muito. Se você botar água, vai evaporar. Se você tomar cerveja, está muito bom. Você vê que... Tá certo? Isso foi uma coisa que eu não li em lugar nenhum, quer dizer, foi uma conclusão, mas que a gente passou a seguir e que tem funcionado. Vocês que têm voado no Nordeste têm visto isso também. Interessante, dois dos lugares tradicionais que nós sempre fizemos campeonatos é o norte de Minas, em Governador Valadares, e em Brasília estão com alto índice de evaporação. Também, São as regiões mais secas, mais áridas e com mais sol. Misturando isso tudo dá maior evaporação e é também onde tem mais convecção. A umidade relativa do ar em Brasília agora está 7%. Deserto. Saara. Próximo, por favor. Bom, o que eu uso? Chega num campeonato. Eu uso que todo mundo acha que a gente tem, né? De ferramenta que tem. Fotografia de satélite, que geralmente é meio complicado de interpretar, tá certo? Dá para acompanhar a evolução, tá? Mas até a hora, até hoje, não dá para fazer previsão a partir dela. Dá para você imaginar como é que... Mas é complicado. Uma coisa que eu uso bastante, eu não sei se vocês usam, eu acho que do ponto de vista de segurança é importantíssimo, é radar meteorológico. O radar meteorológico permite, pelo menos quando a gente faz campeonato em bebedouro, permite você acompanhar os CBs localizados e para onde eles estão indo. Tá certo? Todo mundo aqui sabe o que é CB. Ou quer essa explicação? Não. Mas permite, além de tudo, um fenômeno que eu acho que vocês que sabem o que é CB, mas não sabem o que é o como é que é? CCM. É o complexo convectivo de mesescala. O que é isso? É um agrupamento de CBs que forma e ele cria uma ondulação. Você pega um mapa, não tem frente vindo, não tem zona de convergência que explique, mas formou por algum motivo naquela região alguns CBs. Daqueles... Linha de estabilidade? Não é linha de estabilidade também. E quando um CB às vezes forma, ele desce aqui, sobe lá, né? Ele cria uma espécie de uma onda atmosférica que não é previsível normalmente. Para vocês terem ideia, no campeonato de bebedouro último agora, de manhã cedo, para fazer a previsão, eu tenho que trabalhar com o último dado mais recente. Então, 6 horas da manhã,
eu começo a fazer minha previsão por dia. Às vezes eu já deixo alguma coisa pré-preparada do dia anterior, mas eu começo de 6 da manhã. Às 7 horas, tinha uma linha, tinha um pacote de CB aqui no Paranapanema, pelo radar. Quando eu fui fazer o briefing às 10 horas, eu olhei o radar, esses CBs já estavam aqui. Porque não tinha frente nenhuma, não estava previsto frente nenhuma, não tinha linha de estabilidade, não tinha nada. Esse CB já estava aqui. E quando foi ao meio-dia, que o pessoal estava pondo o planador do ativista, eu fui lá no meio da pista, mandei todo mundo tirar, e já no horizonte já dava para ver aquela coisa preta chegando, e malhou o vento. Tá certo? Os últimos planadores que foram estaqueados foi junto com o vento. Aí eu falei, aí no outro dia tornei notar uma coisa, não chegou até lá, mas foi um negócio. Eu entrei, fui apelar para o meu mestre, né? Vilela, que é isso? Foi aí que ele explicou. Esse é o CCM, Convective, Mesoscale Convective Complex. Aí eu entrei na internet, aí fui descobrir que existe esse negócio. É mais raro, ele acontece geralmente no verão. Ainda não tem uma explicação. Tem uma explicação, mas é meio complicada, eu não consegui entender, pelo menos, que explica isso. Então, é o tipo da coisa que é bom ter para poder, né, se vocês estão fazendo um campeonato num lugar, então se tiver uma indicação de radar, não dá para você acompanhar uma fotografia de satélite, mas é meio difícil de interpretar, porque geralmente tem aqueles círculos associados ao CB, você vê aquelas manchas lá, você não sabe o que está ali. O radar não, ele mostra os miolinhos, né, direitinho, né, como vocês viram o acidente lá do 7. Significa mesmo CCM? Complexo convectivo de mesoscala, ou Mesoscale Convective Complex. Imagina que está associado à direção do vento, só para poder fazer essa onda progrediva. Como é que você diz? Evento de altitude, geralmente é por causa de vento de altitude. Nós vamos falar mais para frente um pouquinho aqui de vento de altitude, aí vai dar... Você consegue ver no dia da prova, né? Porque o CB de um dia para o outro... Ele... Não dá para prever. Por isso que eu estou falando, o ideal é você ter acompanhado durante a prova. Às vezes você está sabendo que vai dar formar CB, mas não sabe aonde exatamente. É difícil dizer onde vai ter superdesenvolvimento ou não, e para onde eles vão, né? Às vezes ele tem um movimento, dá para prever por causa dos círculos, eu vou mostrar aqui na frente, mas se puder ter radar, esse site aqui de Bauru, você tem toda essa região que é de radar. Você dá para acompanhar. Cores diferentes. É pena que eu não peguei um que tivesse, porque essa época eu não tenho, quase não tenho, mas dá para ver direitinho o miolo, né? E vocês viram do acidente da Air France ali, né? Que eu mostro, o radar, dá para você ver, localizar, ele mostra a água na atmosfera, a água em estado líquido. Então dá para acompanhar direitinho o movimento dos CVs. Próximo, por favor. O que eu olho? Eu olho também porque olhar a fotografia de satélite, a carta do INPE, de carta sinótica de superfície,